introitos. Certinho. Só aguardar um pouquinho, doutor, para Certinho, meu amigo. os estudantes Ingressaram na sala. Uhum. Novos tempos, novas salas de aulas. Nova sala de aulas. Tomara, tá começando, ele demora um pouquinho, 5 minutinhos, eles já aparecem. Não, certinho. Tomara que o coro seja melhor do que da outra vez, mas a outra vez foram poucos estudantes, mas o debate foi muito bom. Que bom. O importante é o aproveitamento, né? Isso, isso. Eu já falei para eles, né? Quem não tiver ao vivo, infelizmente não tem como, porque o importante aqui é a interação, né? E sem interação, É. depois fica complicado. Rafael não tá no grupo, não? Meu Deus do céu. O autor desse campeonato não tá no grupo? Mandar aqui para ele o link. Como é que ele participa das aulas? Ele não está participando das aulas? Nem para mandar mensagem? Hein, Marcos? Como é que o Rafael está participando das aulas? Não vejo ele nas aulas, não. Nenhuma? Que eu perceba, não. Nunca prestei atenção nisso, não. Mas acho que eu nunca vi ele em nenhuma aula, não. Rapaz. Não, o aplicativo é muito simples de usar, não precisa nem baixar o aplicativo, não. Pode usar no computador. O Zoom, o Meet é ótimo, melhor que o Zoom. Então não tem memória cheia, não tem desculpa, não. É possível que as pessoas não vão. Estou entrando devagarinho aí na sala. Vamos sim. Aí está começando, as pessoas estão. Vocês tinham aula agora há pouco ou não? Sim. De que era? De Rafael era? Do professor Rafael? Era de Ângelo. Ah, tá. Terminou agora então, né? Pelo jeito. Terminou um tempinho já. Ah, então. Vamos ver se. O conteúdo de hoje, de direito e prerrogativas, já estão na prisão em flagrante. O doutor Ebert quiser comentar depois, né? Um assunto assim espinhoso, né, doutor? Ninguém quer ser pego, né? Mas a OAB está ali para resguardar os direitos e prerrogativas. Vocês podem perguntar, né? Daqui a pouco a gente começa. Isso mesmo, daqui a pouco a gente começa. Vamos esperar só mais 5 minutinhos. Vamos ver. Eita, pessoal. Desconhecido. Quem é esse desconhecido? Puderem abrir as câmeras, pessoal, para interagir com o doutor é melhor.
Tem problema ficar com a câmera aberta, não. Pode ficar tranquilo. Quem é o desconhecido, hein? Ah, então é saindo. Desconhecido saiu da sala. É coisa. Novos tempos, doutor, novos tempos. Tempos. 7 estudantes. Olha, nós vamos começar. Se aparecer aqui, bem, se não, bem também. Vamos começar, pedir para acessar a turma. Temos 32 alunos, né? Acho que é, por aí. Na aula passada também foram essa quantidade. Sempre os mesmos rostos. Ou as mesmas figurinhas aí no perfil, né? Então, vamos começar, né? Acho que não temos, o doutor também tem os compromissos, né? Para, talvez até peça para elaborar para amanhã. Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Fico muito lisonjeado por ter a presença aqui do doutor Herbert Barbosa Ribeiro. Fico muito feliz, muito feliz. A turma do terceiro bloco agradece a sua generosidade em participar conosco aqui dessa conversa, desse colóquio, desse diálogo que nós vamos conversar sobre o jovem advogado, o início da carreira, a pressão social que é para ter essa carta de cliente, ou até mesmo para poder ganhar. E aí, claro, evidentemente, construir, assim, uma carreira sólida, né, concreta. Como foi, assim, seu percurso, né, a origem de tudo, né, como começou. Então, a palavra está franqueada, né, ao doutor Herbert. Ele é bacharel em Direito pela Faculdade Cerrado Piauiense, também é licenciando em Filosofia pela Universidade Federal do Piauí, e temos também como pós-graduação, mas a verdade eu vou deixá-lo se apresentar com mais propriedade, para assim já ter esse primeiro contato com vocês. A palavra é toda sua, doutor. Boa noite, professor Atualpa. Boa noite aos alunos do terceiro bloco, né, professor? Do curso de Direito da Faculdade Cerrado Piauiense. Isso. Faculdade esta que sou aluno egresso e fico feliz pelo convite, poder participar e contribuir um pouco com o conhecimento de cada um e aprender também, com o diálogo é que a gente aprende, né, professor? Meu nome é Herbert, sou advogado militante. Sou advogado desde 2015, me formei em 2013, sou aluno da turma de 2013 da Faculdade Cerrado Piauiense. Sou especialista em Direito Administrativo, trabalho há alguns anos com a municipalidade, já fui procurador municipal, assessor de órgãos internos de município, hoje eu ocupo a assessoria do Poder Legislativo de um município vizinho. E também desenvolvo alguns trabalhos junto ao OAB. Em específico, eu já desenvolvi alguns trabalhos ao jovem advogado. Eu já fui presidente da subcomissão, aqui da subseção de corrente da subcomissão do jovem advogado. Já fui membro do Conselho Estadual da Jovem Advocacia. E hoje eu estou delegado da CAAP, que é a Caixa de Assistência Social da Advocacia, que é onde ampara o advogado, né? Onde a gente busca parcerias, benefícios, tanto em lojas como questão de saúde para os advogados. E também sou presidente da subcomissão do exame da ordem. Então, estou bem ligado aí nessa questão do exame da ordem, de quando acontece, a gente vai lá fiscalizar, verificar a situação, porque quem executa é a FGV, mas o exame é da OAB que promove, né? Fico aqui grato pelo convite, professor,
para falar de um tema que eu fico muito à vontade em conversar, que é sobre o jovem advogado e o início de carreira, né? O tão difícil que é o início de carreira, mas não impossível. As pessoas gostam de assustar, principalmente quem está início, quem é estudante, que a advocacia é algo difícil. E aí faz com que as pessoas corram para o concurso público. Eu, particularmente, eu sou apaixonado pela advocacia. Não me vejo sem advogar. Estou com os cabelos brancos, quem me conhece, da advocacia, mas é algo gratificante. É algo que me dá prazer em fazer. E é bom quando a gente faz algo que a gente gosta. E como o professor me convidou, para que a gente falasse um pouco e dialogasse sobre essa questão do jovem advogado e a pressão social. O que é que a sociedade busca desse bacharel em direito, desse futuro advogado. E essa pressão, a gente nota, o que eu notei quando eu era bacharelando e que eu vivenciei, é a pressão da aprovação no exame da ordem. A maioria das pessoas, eles acreditam que o curso bacharelado de Direito, ele se resume apenas em aprovação no exame da ordem e ter aquele título de advogado. É o que acontece muito hoje, pela prática, pelas vivências que eu tenho. A grande maioria das pessoas que passam no exame da ordem, elas buscam o exame e realizam meramente para ter o título de advogado, mas não porque ele vai executar a função. Até porque eles têm outras funções, alguns já são bem encaminhados financeiramente. Então, em razão da pressão social de, você terminou o curso de Direito, mas você não é advogado, então o curso não valeu a pena. As pessoas pensam isso, né? Então, as pessoas buscam passar no exame de ordem para dizer, não, eu passei. Que as pessoas, a grande maioria da sociedade, até a nossa família, principalmente aquelas pessoas mais próximas, a pergunta dele quando você termina... quando a pessoa conclui o curso de bacharelado em Direito, você já tem a OAB? Você já é advogado? As pessoas querem saber isso, pressionam para que a OAB seja uma condicionante como se for, comparada à conclusão do curso. Se não tem OAB, o curso foi meramente de fachada, não serviu para nada, né? Mas é diferente. O bacharelado em Direito, ele tem várias ramificações que podemos seguir em carreiras ligadas a jurídicos, concursos públicos. Nos concursos públicos, nós estamos, o bacharel em Direito, praticamente todo concurso público existe vaga para quem tem alguma ligação com bacharelado em Direito. E se sai bem quem tem bacharelado em Direito, porque os cargos administrativos hoje, eles cobram disciplinas do curso de Direito, de noções básicas, então quem já cursou já sai na frente, já tem uma grande vantagem. Ou, o que eu vejo muito, até na prática, na vivência do dia a dia, que hoje mudou, mas nos fóruns, nos órgãos federais, as pessoas que estudam para concurso e que passam para órgãos que atuam ligados ao direito, a tutela do jurisdicionado, eles buscam fazer um curso de direito. É o que eu vejo muito, servidores públicos. Aqui em Corrente mesmo, eu vejo as pessoas passam, são nomeados, tomam posse, e depois vão cursar o bacharelado em Direito para ficar mais... ter uma familiaridade melhor com as questões do dia a dia. Porque o que a gente encontra são servidores, na grande maioria, principalmente aqueles servidores que já têm anos de carreiras, que não são formados em direito, eles não têm uma prática, uma noção de certos ritos dos processos, que é necessário para um servidor público, de um tribunal, de uma vara, de um juizado. Ele precisa ter essa noção. Então, fica essa importância do bacharelado em Direito, não só para ser advogado. É claro que ser advogado é ótimo. Se todo mundo pudesse ser advogado, o que seria perfeito. Mas, infelizmente, nós vivemos em um mercado duro, principalmente com a pandemia, agravou muito para quem é jovem advogado, encontra grandes dificuldades. Para quem não tem uma cartela já de clientes, eu vejo colegas que iniciaram a advocacia, a militância,
que estão sofrendo com essa questão da pandemia. Porque hoje a gente come o que a gente trabalhou ontem. A gente plantou feijão lá há 2 anos atrás e hoje está colhendo e comendo aquele feijão que nós guardamos. É algo que não é imediato, é algo posterior, é paciência. A advocacia é paciência. Nós vivemos de paciência. O jovem advogado, principalmente, tem que ter paciência em várias questões. E uma que eu explico para os senhores é em relação a quando você passa no exame da ordem e coloca que vai montar um escritório, vai começar a trabalhar, e aí? Como é que vai ser a clientela? Como é que o cliente vai chegar ao advogado? Como é que eu vou ter esse cliente? Eu, como novo advogado, que as pessoas não me conhecem, não sabem, eu posso até ter sido um bom aluno, posso ter sido um aluno nota 10 lá na faculdade, mas ninguém conhece, ninguém sabe se eu era um aluno nota 10, se eu desempenhava bem as funções no meu estágio, se eu era um bom estagiário trabalhista, vou pegar a causa trabalhista. As pessoas, elas não sabem e também não se atentam a saber, a perguntar o que é que elas querem. E isso aqui vocês podem lembrar, quem for advogar vai escutar muito quando começar a advogar. E eu escutei, e eu acredito que todos escutam, quando um cliente chega no seu escritório, que você está iniciando, e ele quer que você patrocine a causa dele, que você seja o seu procurador, ele pergunta, conta a história, espera a sua opinião, que você tem que estar pronto para uma opinião, e pergunta, você já ganhou alguma causa? Você começou agora, você já ganhou alguma causa? Ou você ganhou alguma causa parecida dessa? As pessoas acreditam que o advogado tem que ganhar a causa. E uma questão aqui para os senhores, e que o nosso próprio Código de Ética traz, o próprio Estatuto da OAB traz a Lei 8.906 de 94, que é uma lei que os senhores vão ter que debruçar ela para o exame de ordem, para a vida, é que a advocacia ela não é de resultado, ela é de meio. Eu não posso vender uma ação e é proibido dizendo que o cliente chegar no meu escritório e eu afirmar, não, vou ganhar, essa ação nossa tá ganha, a ação tá ganha, nós vamos fazer dessa forma e não tem perigo. Não existe isso. O advogado ele não dá resultado. E às vezes acontece muito, né, doutor? Acontece muito. Até porque o que eu já disse para eu sempre digo para os meus clientes é que advogado não ganha ação. Quem ganha é o cliente. Nós vamos lapidar os argumentos, as provas que o cliente tem. Mas se o cliente vem com algo infundado, muitas vezes omitindo algumas coisas, o advogado não ganha ação. Então, o advogado não faz milagre. O advogado baseia na lei, procura a melhor jurisprudência, procura os melhores meios para adequar a ação. Mas advogado não ganha processo. O que ganha são os fatos, é toda uma conjuntura do processo. Se o cliente não tem a razão, muitas vezes, na causa, você não tem como afirmar. Ou mesmo que você saiba que aquela ação é uma ação propícia de procedência, você não pode afirmar ao cliente que você vai ganhar aquela ação, porque no percorrer de um processo, existem vários obstáculos, existem várias portas e pode ser que você não bata na porta certa. Possa ser que seja uma porta errada e que lá no final não dê certo, mas o trabalho é essencial, até porque nós somos essenciais à administração da justiça, está lá no artigo 2º do Estatuto da OAB. Perfeito. Doutor, a Hilda Rejane tem uma pergunta, Certinho. ou uma colocação. Pode fazer. Primeiro, eu queria agradecer, né, ao doutor Herbert pela iniciativa de poder nos ajudar com o seu conhecimento, né? E aí eu queria saber, já que o senhor disse que tem uma ligação próxima com a OAB, como que está... Cortou, eu não consegui ouvir. Não está o que for para fazer a prova, não consegui. Eu queria saber como...
em relação ao trabalho em si. Mas cortou, mas eu acredito que seja relacionado ao exame da ordem, né? Eu ouvi algumas. Eu creio que a dúvida da Hilda seja relacionada ao processo, né? Ao trâmite, desde a sua inscrição, quem que pode, e também qual é o percurso, né? Objetivamente da OAB para fiscalização e tal, né? Isso. A ordem, ela já aceita inscrições de... Que não pode fazer a prova em relação ao trabalho. Eu não entendi. Em relação ao trabalho que a pessoa executa, é? Incompatibilidade, se eu estiver entendendo bem? Não. Então, eu estou perguntando como que fica a questão do pessoal que formou o ano passado e não pôde fazer a prova do OAB para poder estar trabalhando. Tem uma questão de debate, está no Conselho Federal do OAB e é preocupante, né? Porque nós já temos aí 1 ano sem novos advogados. Infelizmente, essas pessoas elas estão prejudicadas porque algo externo ao OAB possibilitar essa realização da prova, né? Em razão das medidas sanitárias adotadas no país. Então, quem formou está prejudicado. Tem pessoas que estão aguardando fazer a segunda fase do exame da ordem, nunca puderam fazer e estão prejudicadas. Infelizmente, essas pessoas elas estão aí com 1 ano perdido e não podem parar de estudar, né? Porque elas têm que continuar estudando para manter o foco. Para vocês verem o prejuízo que é. No Piauí, em média, de 6 anos para cá, 7 anos, estão pegando a carteira do OAB mais de 800 advogados por ano. Então, no Piauí, aumentou bastante as inscrições na ordem. Para vocês verem, eu peguei a minha carteira da OAB, eu tive direito à minha inscrição no final de 2014, novembro de 2014. Minha OAB ela é a 12.090. Nós estamos em 2021. Não são nem 6 anos que eu adquiri a minha inscrição. E a OAB já passou de mais de 20 mil inscrições. Já estamos indo para 21 mil inscrições. Então, um grande número de advogados que estão sendo inseridos no mercado e teve essa paralisação agora aí, sem advogado. Infelizmente, essas pessoas estão sofrendo com esse prejuízo, mas a OAB não tem o que fazer, porque ela não pode sobrepor as medidas sanitárias existentes no país. Tanto que existe concursos suspensos, com medidas liminares, até aqui na nossa própria cidade, aqui em Corrente, nós tivemos um concurso público suspenso em razão das medidas restritivas. Então, a OAB, até porque a OAB é engajada na campanha do combate ao coronavírus, da vacinação, então, dessa preservação da vida humana. Mas ficou para junho ou julho, a primeira fase? Tem um calendário, né? Tem um calendário. Eu não sei exatamente a data, mas o calendário ele vem sofrendo alterações a todo tempo. Tá bem certo mesmo. Quando as medidas estão na fase de relaxamento, eles lançam o calendário. Ano passado, a segunda fase mesmo foi marcada umas 3, 4 vezes. Aí as medidas aí tornam vir novas medidas restritivas, aí tem que mudar novamente esse calendário. E principalmente para o aluno da primeira fase, tá sofrendo grandes prejuízos, porque você não consegue, é muito difícil manter o foco esse tempo todo no estudo, né? E adiando toda essa angústia desse adiamento dessa prova. Certo. Tem uma pergunta aqui, você, claro, o senhor sempre, você porque é a intimidade, né? meu vizinho. Mas o senhor sempre quis exercer advocacia? Você não cogitou outra profissão durante a faculdade, como bacharel? Ele foi pelo ProUni, não é isso? Você cursou a faculdade? Isso. Foi algo assim interessante que aconteceu, porque eu nunca pensei em ser advogado. Eu nunca tive essa vontade. Eu passei em outros cursos na Universidade Federal, medicina veterinária, história e outros. Mas eu ganhei, na época era o ProUni,
E eu ganhei uma bolsa de 100% no Cerrado. Então, atrelando a É bom, né? dificuldade... Eita, gente, olha aí, ó. Eu estudei, foi grátis. Graças a Deus foi custeado pelo governo federal essa bolsa. E aí, um conjunto de fatores sociais, econômicos e de distância, de se manter fora e também o foco, eu acabei começando a cursar direito. Eu acredito que foi uma bênção do destino, né? Foi algo que eu comecei a cursar e depois eu não me vejo em outra profissão. Eu sempre comento com os amigos, as pessoas dizem, eu quero ser médica, não sei o quê. Eu, não tenho vontade de fazer medicina. Só porque talvez o médico tenha um salário melhor e uma estabilidade bem melhor do que o advogado, eu não tenho vontade. Realmente é algo que eu sinto prazer em fazer. Excelente. Alguém tem alguma consideração a fazer? A perguntar para o doutor? Fica à vontade. Se não, já tenho outra aqui. Marcos, Vinícius? Todo mundo calado, certo. Já sou aí. Pode, tá bom. Então depois vem vir você, viu? Então pode preparar. Então, estou gostando da participação de vocês, 14 estudantes. Obrigado pela participação de vocês. Depois vocês podem colocar o nome completo de vocês no chat, que essa será a nossa lista de frequência, tá? Aí bem, o professor vai dar até um ponto aí, ó. Quem sabe, né? Bem, Herbert, assim, no início, porque advogado, quando começa, a tendência é o quê? É abarcar qual causa vier, ele tá, previdenciário, trabalhista, civil, penal, entende, tributário. Qual foi, assim, a demanda inicial, né, que você teve durante o início da carreira, né? Enfim, claro, evidentemente, você já pensou em colocar um escritório, né? Eu lhe acompanho, não é de hoje, e montou o escritório, mas no início, quais foram as causas reincidentes, assim, que você começou a ver e até mesmo a conduzir um perfil profissional? Opa, então está aparecendo muita causa nessa área e eu estou conduzindo um perfil profissional para essa dimensão do direito, previdenciário, trabalhista. Qual foi, assim, a área que você se identificou mais? E devido também à demanda, né? Devido à demanda. Isso, professor. No começo, nós, quando estamos começando, nós somos clínico geral. Até porque ninguém começa com muitos clientes. O áudio. Tá mudo o áudio. Desculpa, eu esqueci de ligar o áudio. Nós, quando começamos, nós somos clínico geral. Até porque ninguém tem uma cartela de clientes. Você não tem contatos, clientes distantes que te indicam. Então, a gente tem um parente, tem um amigo que vem com uma ação, principalmente questão de consumidor. Quando o advogado está começando, sempre aparece essas questões de um parente. É tanto que eu tenho orgulho de dizer que a minha primeira ação foi uma ação consumerista do meu pai. Quando eu fui pegar a minha carteira da ordem, eu já estava com a minha ação pronta. Quando eu cheguei, protocolei, fiz os cadastros e realizei o protocolo. E no começo é um pouco difícil essa questão de qual área... O pai pagou os honorários? Os sucumbenciais. Para ver como é difícil a vida de advogado. Mas, no começo, o meu foco, eu fiz a minha prova da OAB, a segunda fase, em direito penal. Então, eu tinha uma grande familiaridade, até porque eu trabalhei no escritório, e lá a gente trabalhava bastante com criminal, previdenciário e trabalhista. Então, eu já tinha uma familiaridade com essas matérias, com esses ramos específicos da advocacia. No começo foi porque o criminal... Isso. O criminal, ele, para quem está começando... Meu áudio desligou sem tirar aqui. O criminal, para quem está começando, é um dinheiro imediato. Quando chega um cliente criminal, você recebe logo, você tem um adiantamento, você parcela, ou então o cliente paga todo de uma vez.
Então é onde você vai começar a ganhar um dinheirinho no começo. Os outros ramos, previdenciário, que eu tinha mais familiaridade, trabalhista até que você tem um retorno mais perto das suas ações. Você pode conseguir um acordo, uma ação, mas não é algo que você já começou, já está recebendo dinheiro. Então, às vezes, você espera um processo de 6 ou 8 meses, um ano, ou eu tenho um processo de 2015 que até hoje eu nunca recebi meus honorários por percalços aí na ação, a parte reclamada tenta obstruir todas as formas de encontrar bens ou valores, né? Mas o previdenciário, na nossa região, é o que tira do sufoco o advogado, principalmente quem está começando também, porque aí com um ano de advocacia, 6 meses, você já está começando a receber esses honorários na área previdenciária, e é algo que te traz um retorno financeiro melhor, mais próximo e melhor, porque tem as ações de aposentadoria, de auxílio-doença, salário maternidade, que são os valores fixos, que são os valores que dá para aguentar e fazer uma poupança, né? Isso oscila muito, né? Só desculpa interromper, né? Mas isso oscila muito, né? De uma região para outra, a questão dos honorários. Até foi debate no encontro passado com o doutor Ângelo. Geralmente, assim, via de regra, 30%, né? Mas, evidentemente, que o advogado pode entrar em acordo, né, com o cliente. Como é que fica? Essa oscilação, né? Essa variante, né, dos honorários e até mesmo a diferença entre honorários. Aí já emplaco outra pergunta. E os sucumbenciais? O estatuto da ordem, ele proíbe nós ganharmos, cobrar menos do que é estabelecido na tabela de honorários. Cada seccional tem uma tabela de honorários. A OAB Piauí, ela tem a tabela de honorários que nós temos o valor mínimo. Lá custa o valor mínimo. Por exemplo, previdenciária, aposentadoria. Uma aposentadoria previdenciária, hoje a tabela de honorários da OAB Piauí, ela diz que no mínimo você deve cobrar o valor de 6 salários mínimos. Então, hoje está custando R$ 6.600. O valor de uma aposentadoria no mínimo que você pode cobrar. Existem aquelas ações indenizatórias que, comum, se cobra 30%. Existe percentual mínimo de 20%. Sobre o valor total a receber, mas o comum é se cobrar 30% do valor da ação, porque são ações que, principalmente nas indenizatórias e trabalhistas, o advogado só ganha se realmente for procedente e receber o dinheiro, porque não adianta a ação ser procedente e o dinheiro não conseguir uma forma de, ou da parte pagar, ou de bloquear bens e valores para que o cliente receba esse valor. Então, existe essa questão dos valores, e o máximo. Por exemplo, numa ação indenizatória, a OAB, ela me proíbe eu ganhar mais do que o meu cliente. Então, eu não posso cobrar mais do que 50%. Eu posso fazer um acordo com o meu cliente e cobrar 50%. Tem muitos advogados que cobram 50%, principalmente na área previdenciária, do retroativo. Valor, por exemplo, de uma ação de aposentadoria, eu cobro lá R$7 mil fixo, e o meu cliente vai receber R$10 mil de retroativo do período que ele ficou sem receber. Então, eu posso cobrar e entrar em acordo com o meu cliente para que ele me pague 5 mil daquele valor, 50%. Eu não posso cobrar do meu cliente 6 mil e ele receber 4 mil. Isso aí é proibido e o advogado pode sofrer as sanções impostas pela OAB, além até de denúncias junto aos órgãos de controle, como o Ministério Público. Professor, eu sou outra pergunta que eu não me recordo. Os sucumbenciais, né? Porque tem uma... Isso. O extra, certo, né? Aquelas... Os honorários sucumbenciais, eles e foram reforçados com a conquista da advocacia, com o Código de Processo Civil 2015, que os senhores são felizardos em estarem cursando o bacharelado de Direito com o novo Código de Processo Civil. Na minha época, eu ainda cursei com um código, se não me engano, de 37, 40, com o antigo Código Civil, de Processo Civil. Então, teve essa mudança e nós, advogados, tivemos que nos adaptar. E uma conquista da advocacia foi em relação à questão dos honorários sucumbenciais, porque existia não existia algo firme e muitos magistrados, eles não davam o percentual mínimo ou muitas vezes não decretavam os honorários sucumbenciais. O que são os honorários sucumbenciais? São os honorários que a parte
que, na realidade, perde a ação, ou pode ser a parte autora ou a parte promovida, a parte ré, perde a ação, ela deve pagar para a outra parte, para a parte que, em tese, teria razão no processo. Por exemplo, no juizado civil, tanto da Justiça Comum Federal, em primeiro grau, não tem honorários sucumbenciais, em razão do rito do juizado, a própria lei estabelece que não existe honorários sucumbenciais. Em grau de recurso, por exemplo, eu entro com ação indenizatória no juizado civil e meu cliente lá ganha R$5.000 de danos morais. Só que a empresa, insatisfeita com aquela sentença, ela recorre. Naquela sentença de primeiro grau, eu, advogado, não tenho direito aos honorários sucumbenciais. Mas lá em fase de recurso, a turma recursal, ela confirmou a sentença de primeiro grau e disse, não, o juiz de primeiro grau tinha razão quando condenou a empresa a pagar os danos morais de 5 mil. E agora, além dela pagar os 5 mil, por ela estar prolatando o processo, recorrendo, ela vai pagar 15% de honorários sucumbenciais para o advogado. Então, além dos meus honorários contratuais que eu tenho direito, sobre os 5 mil, no caso, nós advogados cobramos 30%, eu tenho 15% de honorários sucumbenciais sobre o valor de 5 mil. Esses honorários sucumbenciais são pagos pela parte promovida, pela parte que perdeu a ação. Então, então a empresa está recorrendo, então a empresa que tem que pagar, não vai mexer no valor do cliente. Né? Como ela perdeu a ação, em tese, ela vai pagar. Muitas vezes, se fosse o meu cliente poderia pagar. Eu vou explicar essa parte agora. Então, ela vai pagar os 5 mil mais 15% de honorários sucumbenciais para o advogado. O meu cliente, ele poderia pagar se a empresa recorresse e nós perdêssemos a ação na turma recursal. Ocorre que existe o benefício da justiça gratuita, quando a pessoa alega que não tem condições de arcar com as custas processuais às despesas do processo. Se a turma recursal ou o juiz entender que o meu cliente ele é hipossuficiente, que não tem condições de arcar com as custas processuais, eu vou estar isento dos honorários sucumbenciais. Ocorre que se meu cliente tem um poder aquisitivo que para a justiça e para a lei que estabelece os honorários, a gratuidade judiciária, tem um poder financeiro que possa arcar por exemplo, vou exemplificar, eu ganho R$7.000, eu não tenho necessidade de não pagar as custas de um processo para recorrer, para ingressar com a ação. Então, a turma recursal, ou o tribunal, ela vai determinar que mesmo que eu entrei com a ação, mas eu perdi a ação, eu pague os honorários sucumbenciais, porque eu tenho condições de pagar as custas do processo. Isso não acontece com uma pessoa hipossuficiente, um lavrador, um aposentado que ganha um salário mínimo, ele não tem condições de arcar com essas custas do processo. Então, elas são arcadas pelo Estado. O Estado é quem arca com essas custas processuais, não com os honorários sucumbenciais. Nesse caso, ele é isento de honorários sucumbenciais. Um exemplo específico de honorários sucumbenciais foi com a introdução do novo Código Trabalhista, com as mudanças no Código Trabalhista. Antes, o reclamante, o autor da ação, ele não pagava honorários de sucumbência, ele não pagava custas processuais. Hoje, o reclamante, quando ele perde a ação total ou em parte, ele paga. Ele paga os honorários sobre aquela parte que deixou. Exemplificando para vocês, por exemplo, eu entro com uma ação para um cliente cobrando R$10.000 de verbas trabalhistas. Só que lá em sentença, o juiz reconhece, não, realmente o Herbert só tem direito a R$5.000. Ele está pedindo aqui horas extras, algo que ele não tem direito. Então, ele vai pagar para a parte reclamada, o empregador, 15% de honorários sucumbenciais sobre os 5 mil que ele pediu e ele não tinha direito. Ocorre que a justiça, quando o juiz concede a justiça gratuita para o reclamante, que ele vê que a pessoa não tem condições de arcar com as custas processuais, o juiz condena em honorários recíprocos, mas isenta pela gratuidade judiciária. Tanto que nas sentenças trabalhistas elas trazem, condenam a partes em honorários recíprocos,
mas suspendo o pagamento até que as condições da gratuidade judiciária permaneçam. Vá que a outra parte prove que a parte está mentindo e que realmente ela tem condições de pagar as custas, o reclamante pode pagar lá os 15% para o empregador. Excelente, muito bem explicado. Excelente. Isso aí realmente, para o advogado, foi muito bom ter exposto isso no CPP, né? No CPC, Código de Processo Civil, porque necessita, né? E de repente o advogado vai despender de outro esforço, de mais energia, né? Para ter um recurso, né? Vai fazer um se recurso, deslocar, até mesmo, né? Se for em outra região e precisar ali no presencial, né? Quando puder, claro. E vale a pena, é excelente essa regulamentação, essa regulação desses honorários sucumbenciais, né? Então, que mais alguém? A Hilda estava com a mão levantada. Hilda, se puder, por favor, abram as câmeras. Talvez a Poliana esteja trabalhando, eu não sei. Doutora Herbert, perdão, IAB, em relação à parte previdenciária, onde muitas vezes o usuário entrada solicitando auxílio, né? Uhum. Aí, a maioria das vezes, a gente vê que o perito, ele dá 1 ano, 6 meses, aí como que fica essa questão do pagamento, né? Porque 6 meses vai dar 6 mil e poucos reais, né? Então, 30% vai dar quase 2 mil reais, né? R$ 1.800. Como que fica essa questão do pagamento? Foi até uma questão que nós, advogados previdenciaristas, nós tivemos que nos adaptar, porque ocorreu várias mudanças, principalmente em relação ao entendimento do auxílio-doença. Por exemplo, quando eu comecei a advogar, o magistrado e a turma recursal do Juizado Federal, eles tinham um entendimento que o retroativo referente ao auxílio-doença, eu conquistava da data da sentença até retroagindo ao meu requerimento administrativo lá no INSS. Hoje o entendimento mudou. Hoje o magistrado e a turma recursal só está reconhecendo a partir da data da perícia judicial. Não reconhece mais do protocolo administrativo. Antes a gente cobrava esse valor e na grande maioria os clientes pagavam com o próprio retroativo, né? Tinha um valor bem superior, eles pagavam. Hoje, nós estamos cobrando 30%. Se são 6 meses, nós parcelamos para o cliente aquele 30% mensal. É ruim para o cliente e ruim para o advogado, que vai ter que receber aquele valor, que não é um valor alto, mas que você vai ter que somar vários processos para ter um valor mensal melhor, porque R$300 de um processo, 300 de outro, e é assim. E com a pandemia que agravou mesmo a situação. Por exemplo, essas pessoas, principalmente carentes, em grande maioria são lavradores aqui na nossa região, que buscam o auxílio-doença, eles passaram basicamente 1 ano com seus processos parados, em razão da pandemia, que não estava tendo perícia. Então, eu tenho clientes que ingressei com uma ação no final de 2019 e ele veio fazer a perícia em novembro de 2020. Aí fez uma perícia, deu 1 ano, ele começou a receber agora em março e vai receber até no final do ano, porque o benefício dele foi concedido da data da perícia até 1 ano. Então, é muito curto, um prejuízo muito grande, principalmente para a população mais carente. E infelizmente, as leis do nosso país e os entendimentos, eles não são voltados para a necessidade das pessoas mais carentes. Infelizmente, a realidade nossa, previdenciária, é diferente da realidade de quem busca auxílio-doença lá em São Paulo, no Rio de Janeiro. É bem diferente e as pessoas vêm sofrendo com essas questões. Mas em relação aos honorários, eles estão sendo cobrados dessa forma, 30% pago mensalmente, porque não tem como a pessoa pagar todo de uma vez, até porque ele está recebendo 1.100 mensal.
Alguma outra colocação vocês têm? Obrigado por ter aberto as câmeras, Letícia. Obrigado por permanecer com a câmera aberta, Marcos. Bem, depois eu vou pedir vocês para abrirem total as câmeras todas para a gente tirar um print bem bonito para a gente postar aí nas redes e tal. Grosso, sabe se realmente estão aí. Isso, verdade. Agora uma pergunta. Não sei se vai soar pessoal, mas veja bem. No início de sua carreira, algum cliente já subestimou, né? Por você ser novato, né? Ou até mesmo quis pagar menos, né? De certo modo, por você, de certo modo, tá começando, né? Tá ingressando, assim, na carreira, enfim, como advogado. Ocorreu esse caso já? Já, professor. Acontece muito com quem está começando a carreira de advogado. Muitas pessoas te procuram porque acham que você está começando, você vai cobrar menos, e também aquela desconfiança que eu já até mencionei. Você já ganhou algum processo? Você já pegou alguma ação assim? As pessoas... no momento, para você ganhar o cliente, você tem que saber se adaptar ao momento, não deixar o cliente satisfeito, e saber dosar as palavras e confortar o cliente em relação a questões jurídicas e demonstrar que realmente você tem conhecimento sobre aquele assunto que ele está buscando, sobre aquela questão, aquele fato jurídico. Onde o advogado, principalmente o jovem advogado, ele tem que dominar o conhecimento da área que ele está trabalhando. Porque não adianta também a pessoa o advogado querer trabalhar com tudo e o cliente chega uma situação e você não sabe realmente nem para onde vai. Você não sabe nem qual é a ação que você vai ingressar, qual é o recurso, qual é a medida. Isso aí acontece muito. Eu tenho trabalhado em alguns casos na questão tributária e eu, como diz o jargão, eu apanhei muito no começo, porque é algo desconhecido da maioria dos advogados e dos estudantes. Tanto que são matérias que eu acredito que, se alguém gosta, é raridade, ou não chegou ainda, mas vai estudar, é raridade. Então, são áreas, existem umas áreas específicas, alguns ramos, que existem algumas ações, recursos, medidas a serem tomadas. Se você não é advogado que tem familiaridade com aquele assunto, ou se você já estagiou, você... Tributária é uma delas? Oi? Tributária é uma delas? Tributária é uma delas. Existem algumas ações tributaristas, alguns recursos que, se você não tiver familiaridade, você não vai saber dar um retorno para o seu cliente logo. Ei, doutor Eric, Herbert, perdão. Em relação às perícias da parte da previdenciária, que o senhor falou que demora muito, é muito moroso, né? O processo às vezes se estende muito tempo. E as perícias que estão tendo agora virtuais, elas estão demorando muito? É o seguinte, nós tínhamos um modelo de perícia na Justiça Federal que ocorreu uma mudança no ano passado, em 2018 para 2019, foi introduzido o PJE, que é o sistema eletrônico. Antes, os processos da Justiça Federal, eles ainda eram físicos. O que acontecia? No momento que eu ia lá protocolar o meu processo, quando o servidor via que era auxílio-doença, ou BPC, que é o benefício de prestação continuada, que necessitava de perícia, eu já saía com a data da perícia do meu cliente naquela hora. Após a mudança para o sistema do PJE, que é o processo judicial eletrônico, as perícias elas deixaram para ser marcadas em outro momento, após o despacho do juiz. Antes não, acontecia a perícia, o juiz, depois que intimava o INSS. Então, o que aconteceu agora com a pandemia? O que foi que o magistrado fez? As perícias, elas eram realizadas na sede, no prédio da Justiça Federal, da Vara Federal aqui em Corrente. Com a mudança e com a questão do coronavírus, com as medidas restritivas,
as perícias, depois de um longo tempo, depois de, acredito que parece que setembro do ano passado, elas começaram a ser feitas em clínicas. E o magistrado, ele entrou em contato com clínicas e ele dividiu por região. Por exemplo, aqui em Corrente, quem está fazendo as perícias nas clínicas daqui são as pessoas que moram em Corrente, Cristalândia, Sebastião Barros, nas cidades próximas. Curimatá, já as pessoas da região de Curimatá, para dividir, para não ter aglomeração nas perícias. O que é que ocorre? Quando as perícias eram presenciais, as perícias elas não estão virtuais, elas são as da Justiça Federal, elas estão ocorrendo de forma presencial. Só que quando antes da pandemia, nós íamos para a Justiça Federal, tinham 50 perícias num dia. Lá parecia uma feira. Era muita gente. Então, hoje não. Hoje marca 15 perícias num dia, em uma clínica, 10 em outro dia. Então, demora muito, porque nós temos uma grande demanda de processos de auxílio-doença, processos que necessitam de perícia. Então, essas perícias elas ficaram cortadas. Elas são feitas em menor quantidade. Então, por isso, tá demorando mais para acontecer as perícias. Por exemplo, hoje já deu uma melhorada. Pessoas que já ingressaram com processos em 2021 já estão conseguindo realizar as perícias. Mas quem teve lá no começo da pandemia sofreu bastante. Mas com essa melhora ainda está lento, né? As pessoas ainda estão demorando bastante. Hilda quer arrematar com outra pergunta. Hilda está impossível hoje. Que bom, que bom. Outra coisa que eu queria... É uma área que interessa. Como o doutor Herbert falou, quando a gente vai começar, a gente começa por essa área para ver se dá uma, né, tem uma renda mais rápida. Isso é importante. Mas ninguém sabe que área... Isso mesmo, penal e previdenciário sempre são as áreas que... Isso é importante para o jovem advogado, para quem está começando, é interessante porque... o advogado, ele não vive só do processo, só de dentro do processo. Só eu chego, protocolo o processo aqui, e eu vou aguardar o juiz despachar, não. O advogado, ele tem que saber tudo que está acontecendo lá na vara, como é que o juiz está agindo, como é que o servidor está despachando os processos. Então, é do advogado para passar isso para o seu cliente e ter essa informação, como é que as perícias estão acontecendo, onde é que elas estão acontecendo, saber até razoavelmente quanto tempo demora as perícias em razão dos outros processos, né? Então, o advogado tem que estar atento a essas questões. Se o advogado só chegar lá e jogar o processo, ele nem vai entender por que a perícia dele foi marcada na clínica tal, por que está demorando, ele não vai saber explicar para o cliente realmente qual é a situação, porque isso que eu passei aqui para a Hilda, eu tenho que passar para o meu cliente chega no escritório e quer saber por que minha perícia está demorando, por que meu auxílio-doença não foi pago ainda, e eu tenho que saber explicar, eu tenho que saber dizer por que não foi pago, por que a perícia está demorando, eu tenho que saber as formas que o INSS age na concessão dos benefícios administrativos. Por exemplo, muitas vezes, meu benefício já está concedido, o cliente chegou, o seu benefício já está concedido, está ativo lá só auxílio-doença. Mas, doutor, não tem dinheiro ainda na minha conta. Hoje é dia 10 de maio, por exemplo, e o benefício está ativo, mas o dinheiro não caiu ainda. Eu tenho que saber a data que o INSS roda, que a gente chama roda a folha, que é onde gera os créditos dos benefícios. Então, eu tenho que saber dizer para o meu cliente, não, você tem que esperar que o crédito vai ser gerado a partir de tal data, porque o INSS só gera créditos a partir dessa data para os benefícios. Então, além da parte jurídica, eu tenho que saber e estar por dentro da parte administrativa. Isso aí, o jovem advogado, quem está começando, ele tem que estar atento a essas questões. Certo, muito bem. Com relação à publicidade, aí vamos encaminhando já para o final. Se vocês tiverem já dúvidas, questionamentos, preparem aí, Caira, se tiver, Matheus, Marcos, Letícia, tá bom? A Poliana. Sobre a questão da publicidade. Como é que foi no início? E agora, com a explosão, enfim, do coronavírus, ficou muito difícil essa questão da publicidade, enfim, física, né, no sentido, vai mais no boca a boca mesmo, e agora
enfim, nas redes sociais, né? Como é que foi no início até agora? Como é que o senhor teve essa adaptabilidade, né, para mudar, né, antes da pandemia e agora da pandemia, para promover o seu escritório? Certo, professor. Só antes de ingressar no assunto publicidade, é um ponto que eu acho importante destacar, que é atrelado à questão das prerrogativas, e principalmente o jovem advogado sofre bastante. Todos que eu conheço, todos os colegas, amigos advogados já passaram por isso, que é quando você iniciar a carreira, há vamos dizer assim, uma falta de respeito, uma falta de credibilidade, principalmente dos servidores, de alguns servidores dos poderes judiciários, até nos órgãos administrativos, delegacia de polícia. E é onde o jovem advogado, ele tem que ter debaixo do braço, na melhor forma de dizer, o estatuto da OAB e saber de seus direitos. Porque o que acontece, eu vejo muito, principalmente eu sou muito ligado às questões da OAB e digo para vocês, quando vocês ingressarem, antes mesmo, se atentem a estar próximo à OAB, é que a maioria dos advogados, eles não sabem expressar e não sabem onde ficam e não sabem quais são os seus direitos, as suas prerrogativas. Às vezes, você chega numa delegacia, um policial viola suas prerrogativas, não quer deixar você entrar, não, você não vai entrar aqui agora. O delegado não está, você não vai falar com o seu cliente agora não, só quando o delegado chegar e autorizar, e não precisa. O advogado, nosso estatuto é uma lei federal, e ele autoriza isso. E tem advogados, e principalmente, eu digo, os jovens advogados que estão no começo da carreira, eles se calam e ficam ali esperando com cara vamos dizer, de trouxa, porque não tem um conhecimento, não busca uma ajuda, não busca estar próximo. Muitas vezes não conhece os canais da própria OAB que vão ajudar, como existem as comissões de prerrogativas que estão para ajudar os advogados, não só os novos, que têm suas prerrogativas violadas. Advogados de carreira há muitos anos têm suas prerrogativas violadas. E o advogado, ele tem que saber se impor, é claro, com cautela, com cordialidade, que ninguém vai chegar peitando, que eu vejo muito jovem advogado não vão fazer isso. Tem muita gente que pega a OAB, já conheço amigos que, porque pegou a carteira da OAB, acho que virou Deus. Chega nos lugares achando, já com arrogante com os servidores, não necessita e não é necessário isso. Se você souber tratar os servidores com cautela, com respeito, as pessoas vão saber respeitar, mas você tem que demonstrar que você tem conhecimento de seus direitos, porque ao momento que percebem que você não tem o conhecimento, que você baixa a cabeça, suas prerrogativas vão ser violadas a qualquer momento. Qualquer servidor, qualquer pessoa, desde lá do porteiro do fórum, vai colocar o advogado para voltar, o advogado para esperar lá fora. E o advogado sem o conhecimento, sem saber onde ele vai buscar o amparo, ele vai sofrer muito. E é onde o jovem advogado, quem tem a intenção de advogar, tem que saber que infelizmente vai passar. Nós lutamos muito para que acabe isso. O Conselho Federal, as seccionais, a subseção, as campanhas que a OAB faz, e os movimentos são para acabar isso. Mas algo que o advogado sofre, e principalmente o advogado jovem sofre, são com essas interferências nos seus direitos, no seu labor, que se você não souber se impor, se você não bater de frente realmente, no momento certo, é claro, quando você tiver com a razão. Tem advogado que sem razão quer fazer alarme, mas é de grande valia, de grande importância, os senhores, como futuros operadores do direito, ter em mente que vão existir fatos. Espero que seja no terceiro bloco, que isso diminua bastante. Nós estamos lutando para isso. Eu digo isso como parte da instituição OAB, de fazer parte dela, principalmente na nossa subseção, em buscar diminuir e combater essas atitudes. Mas acontece raramente. Um exemplo, há um mês, 2 meses atrás, nós tivemos um delegado que ia puxar arma para um colega advogado, que chamou o advogado de negro, daquele preto,
E, infelizmente, fatos como esses acontecem. Delegado que não queria deixar a conselheira tutelar cumprir com as suas obrigações. Então, a OAB está para isso. A OAB tem uma função social muito importante, senhores. A OAB não é só advogar, a OAB ela é uma instituição com fins sociais. Nós estamos para defender os direitos de cada jurisdicionado. Nós estamos aqui não para defender a pessoa em si, o ato da pessoa, ou se aquela pessoa é ruim, se é boa, se é rico, se é pobre, não. Nós estamos aqui para defender o direito violado. Porque quando a pessoa busca um advogado, é porque alguém já violou o direito dela. E aí, o pior, quando você está defendendo o direito de alguém e o seu direito é violado como advogado. Isso é frustrante. Então, por isso que nós temos que manter sempre cabeça em pé e saber onde nós podemos estar, na forma que nós podemos estar, defendendo o direito dos nossos clientes, sem que ninguém venha ferir as prerrogativas dos advogados. Acho muito importante tocar nesse tema, que é algo que os senhores vão vivenciar na prática. Ótimo, excelente, excelente. E, por coincidência, estamos estudando as prerrogativas, direitos e prerrogativas dos advogados. Já estudamos das advogadas, né? E agora estamos estudando o direito e prerrogativas dos advogados, que estão... Qual artigo? Já estudamos, né? São 20, né? 20 incisos, 21 incisos lá. Isso. Que artigo é esse? Onde está no estatuto, hein, gente? Qual? Perguntinha de ouro. Que artigo é? Qual artigo do estatuto? Nem está muito longe, está lá pelos começos do código. Isso mesmo. Qual artigo? Perguntinha de ouro. Artigo 6º também tem, né? Opa! Qual é o artigo, gente? Não é possível. Falamos sobre a comunicação com o cliente, que é sigilo, né? Falamos sobre isso. A matéria de hoje, que já está na plataforma, bem lembrado pelo Dr. Herbert, né? É sobre a prisão com relação o acesso ao advogado nas repartições públicas, né? Que não tem questão de horário, evidentemente tem que ter ali alguém, né? Mas não, ele não precisa marcar, agendar, né? Não, ele tem que ter livre acesso. Afinal de contas, ele tem que manusear os processos. Evidentemente, se for sigiloso, né? Não pode. Agora, se não, tem que tirar cópia. Pode sim tirar cópia, pode levar, né? Então, assim, que artigo é, gente? Estou dando pistas aqui, mas vocês não vão. Caira vai pesquisar. O artigo 8. Eita, passou perto, né? Também, né? Tá ali, 6, 7, isso. Sétimo, artigo 7º. É o sétimo A e sétimo B. Perfeitamente, quase. Mas é isso, né? Na primeira parte ali e são direitos, são prerrogativas, não são taxativas, né? Não são, é um rol exemplificativo que vai ser lapidado, né? Com o tempo, ou até mesmo dilatado, como, por exemplo, os direitos das mulheres, né, de questão de passar de raio-x e tal, pode causar uma formação no feto, enfim. Vocês já estudaram isso, estão expertas, as meninas também, né, as futuras doutoras, né, ou não, ou bacharelas em direito, tá? Então, a outra pergunta, para nós encerrarmos, e as aulas já estão na plataforma, tá, pessoal? De tal modo que esse ciclo de palestras não causa prejuízo ao conteúdo da disciplina, tá? Como são 21 direitos, né, prerrogativas, e demora um pouco para a aula também não ficar extensa e não cansar vocês. Mas já tem lá a questão da prisão em flagrante, por exemplo, que é uma das prerrogativas, com representante da OAB e tal. Mas, enfim, com relação à publicidade, perguntei isso, e é uma preocupação, né, de muitas pessoas, de jovens advogados, de estarem aí comentando, e eu vi outro dia algo muito preocupante, que eu fiquei assim, nossa, deve ser jovem advogado. Porque assim, a pessoa, né, o cliente divulgou um áudio de um advogado, olha só, né, ele gravou, deu uma consulta pelo WhatsApp, né, enfim, a medicina tem agora a telemedicina, mas a OAB tem essa preocupação, né, com relação aos dados do cliente, né, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouco... O sigilo profissional. Justamente, então, eu queria que você falasse um pouquinho da publicidade e depois dessa questão das redes sociais, que fica um pouco vulnerável ali os dados do cliente, as conversas e até mesmo interpretações dos advogados diante do caso, determinado caso. E aí, com isso, nós vamos encerrar a nossa fala. Certo, professor. A publicidade é um tema que está, posso dizer hoje, são
com a pandemia, é um assunto que está em discussão, principalmente na OAB seccional Piauí, em relação à questão da publicidade do advogado, em relação a tentar flexibilizar um pouco. O que é que o Estado diz? O advogado, a advocacia ela não é mercantilista. Você não é um supermercado para botar propaganda na rádio. Você não pode alugar uma carrocinha de som e sair dizendo lá, eu sou advogado, fulano de tal, sou bom, sou melhor que os outros, e meu preço é melhor, e meu preço é menor. Advogado não é isso. Advogado é um serviço de excelência, que deve ter respeito com o cliente, com as partes, mas não é um serviço mercantilista. Nós não estamos para disputar preço e melhor processo no mercado. E a OAB nos restringe. Nós estamos restritos, nós não podemos fazer propaganda. É tanto que existem algumas infrações, a gente vê muito aqui e na internet. Eu já vi pessoalmente viajando questões bizarras mesmo de placas. Tanto que a OAB ela não aceita, por exemplo, você monta um escritório numa esquina, por exemplo, você tem tem um prédio aqui, tem uma lanchonete, aí eles pegam e passam aquele outdoor todinho na frente do prédio, a lanchonete tal. O advogado não pode fazer isso. Você não pode alugar um escritório na esquina e colocar uma faixa de um lado, uma faixa do outro, grande. Aqui é um escritório de advocacia destacando por cima de tudo, não. Até porque quem procura advogado não procura por fachada, não. Isso procura por trabalho feito, por uma indicação. É um trabalho de indicação, é um trabalho de boca a boca. A advocacia é assim. E o Estatuto proíbe esse tipo de propaganda. Proíbe, ainda mais, a questão da vinculação com outra profissão. Tem muitos advogados que têm outra formação, tem um escritório, tem por exemplo, um engenheiro. Você não pode lá colocar lá no seu escritório de engenharia, agora eu me formei, eu sou advogado, vou também botar um escritório de engenharia aqui junto com o meu de advocacia. Você não pode vincular a sua profissão de engenheiro com a de advogado. Exclusivamente o escritório de advocacia, ele deve ser exclusivo de advocacia. Eu não posso ter lá no meu escritório de advocacia uma sala com um contador amigo meu. Eu não posso colocar lá um contador, outra pessoa, para ter uma vinculação de outra profissão ao meu escritório de advocacia. Tanto que nós ficamos muito limitados. Nós não podemos fazer propaganda. E o que acontece? E a adaptação que os advogados estão fazendo, nós advogados estamos fazendo. Eu não sou muito de fazer, não faço, mas muitos publicam textos, isso é permitido. Eu sou especialista em direito penal, tenho um tema novo, uma jurisprudência nova, uma súmula do STF, do STJ, eu vou lá e coloco meu símbolo e coloco lá aquele entendimento, novo entendimento do STF, tipo, por exemplo, sobre aborto. Coloco lá aquele... Isso pode acontecer no Instagram, por exemplo, né? Você pode dar essas dicas, né? Pode. Né? Agora... E o que está acontecendo hoje, a discussão, é essa flexibilização da propaganda da advocacia. Hoje existem umas pessoas engajadas em permitir a propaganda na advocacia, com algumas restrições, mas que permita até propaganda em rádio do escritório, não como uma loja dizendo qual é o melhor preço, qual é a melhor ação, mas permitindo esse tipo de propaganda, que o advogado não é permitido. Eu não posso colocar lá, nem dizendo na rádio, pagar lá mensalmente um valor para dizer escritório lá de Herbert fica na rua tal, telefone tal. Eu não posso fazer nesse tipo de propaganda. Tanto se eu vou fazer uma entrevista, falar sobre um tema na rádio, em algum meio de comunicação, aqui mesmo, eu não posso estar dando detalhes, dizendo que eu ganhei tal caso, tal ação, que essa ação é melhor do que... eu sou melhor nessa ação do que advogado fulano. Eu não posso. Eu posso até externar sobre o tema, falar, exemplificar, e onde nós chegamos na questão do sigilo profissional. Eu não posso falar o nome do meu cliente, eu não posso falar o número do processo, eu não posso dar nenhuma dica que a pessoa vá lá e, eu já entendi qual é o processo, eu vou lá, não. Eu vou tratar de um assunto jurídico, exemplificar num processo
previdenciário, de auxílio-doença, o juiz hoje tem um entendimento tal. Isso aí eu posso. Eu não posso dizer, eu tenho uns processos de auxílio-doença e lá eu ganhei porque eu pedi isso, coloquei uma jurisprudência que era muito boa. Eu não posso. Eu não posso também colocar o número do meu processo, não posso dizer o nome do meu cliente. Eu tenho que preservar, tenho que ter essa preservação do sigilo profissional. Até do meu ex-cliente eu não posso, eu sou proibido. Por exemplo, eu advoguei para o professor Atualpa e tem 5 anos. E eu nem vi mais o professor Atualpa, né? E chega uma pessoa que quer ingressar com uma ação contra o professor Atualpa. Eu não sou impedido, eu posso. Ele já foi meu cliente, mas o Estatuto da OAB não me impede que eu patrocine uma causa contra o professor Atualpa. Mas eu não posso usar das informações que eu tinha de quando era cliente em um processo contra o professor Atualpa. Isso aí o Estatuto proíbe e o advogado pode sofrer as penalidades desde até chegar à exclusão dos quadros da ordem. Então, o sigilo profissional é muito importante. Eu não posso sentar Ivete tá bem aí, né? A Ivete está aí, apareça aí, Ivete. Seu colega de trabalho aqui, ó. Eu não posso chegar, professor e alunos, na esquina, lá no bar que eu estou bebendo, no boteco, lá na sorveteria que eu estou tomando um sorvete, e tá contando para as pessoas, eu tenho um processo de fulano, aquele processo lá tá desse jeito, daquele jeito, fulano fez isso, lá tem um documento de jeito. Eu não posso ter um processo criminal, vai que eu... Falhou um pouquinho aqui. Por exemplo, eu não posso, um processo criminal. Eu não posso pegar um processo criminal e lá tem uma quebra de sigilo telefônico, e lá tem mensagens que não tem nada a ver com o processo. Eu não posso sair contando na rua, olha, naquele processo de fulano, lá tinha uma mensagem para fulano, ele estava namorando com ciclano. Não, o advogado não pode fazer isso. Ninguém pode fazer, o delegado não pode fazer. Existe o sigilo profissional e o OAB é bastante enfática nessa questão. Do respeito do advogado pelo cliente, pelaquela pessoa que está patrocinando, está colocando a confiança no advogado. Até porque quando você vai contratar um advogado, você vai contratar uma pessoa de extrema confiança, você vai atrás de alguém que você vai contar algo que talvez você nunca contou para ninguém, não contou talvez nem para sua mulher. Existe muito isso. Chega muita gente no escritório para se tratar de uma ação que ele não vai contar sobre aquele assunto para outras pessoas. Ele está contando para você, ele está colocando toda a confiança no seu trabalho, no seu profissionalismo. Por exemplo, eu tenho ações criminais que versam sobre questões sigilosas. Então, tem clientes que relatam fatos que ele não relata em outro momento para ninguém. E eu tenho que saber preservar, tenho que ter a consciência ética que eu não posso estar divulgando, comentando com ninguém. Não posso comentar com isso, nem em casa quando eu chego, nem o seu melhor confidente você não pode contar. Porque você tratando de vidas. A advocacia trata de vidas. É onde traz a questão que eu sempre trago, a questão eu sempre bato na tecla, principalmente nos grupos de advocacia, a função social do advogado, a função social da OAB. Nós tratamos com vidas, nós tratamos com pessoas, com fatos, com famílias, com pais de famílias, com mães, independentemente de qual seja a ação. Nós temos que ter esse cuidado em preservar a imagem do nosso cliente e preservar a imagem do profissional. Porque se você é um profissional que virou um fuxiqueiro de esquina, pode ter certeza que ninguém vai querer te contratar, não. É verdade. Concordo contigo e o sigilo, né? E um dos grandes preceitos da ética profissional, justamente o sigilo, principalmente o sigilo das informações. Cuidado, né, com relação ao WhatsApp, né, que é muito volátil as informações, se perde fácil, e os áudios também, enfim. Professor, só complementando, tanto que o próprio Estatuto da Ordem, ele dá essa garantia para o advogado de recusar ser testemunha em um processo que ele possa ser testemunha com informações
de um cliente ou de um processo que tenha. O advogado, ele não pode ser inquirido como testemunha de um processo para falar, dar um depoimento sobre questões que são de um cliente seu que foram trazidas através do processo. É tanto que existe a inviolabilidade do escritório do advogado. A polícia não pode chegar lá e tá pegando documentos do escritório do advogado. Quando acontece uma ordem judicial de busca e apreensão no escritório do advogado, a OAB tem que ter conhecimento e tem que ser específico o documento qual versa sobre aquela ordem. Não pode chegar o delegado ou algum policial com a ordem judicial genérica e entrar no seu escritório e pegar tudo que tem lá, a documentação dos seus clientes, e levar para a delegacia, não. Existe a inviolabilidade. Infelizmente, acontece muito com colegas que têm problemas e que vai ter uma busca e apreensão no escritório e lá acabam levando tudo. Eu conheço colegas que sofreram isso e que nunca tiveram de volta documento de clientes que não tinham nada a ver com a busca e apreensão, infelizmente. Mas existe a lei, a nossa lei federal, o Estatuto da OAB, ela nos garante essa inviolabilidade do escritório para que seja resguardado o sigilo profissional. Perfeitamente, artigo 7º, de olho no artigo 7º, 6º, 7º, e que vai trazer aí esse rol exemplificativo de direitos e prerrogativas. E, claro, hoje foi uma noite salutar, né? Uma noite salutar. Muito obrigado, doutor Herbert. Quem não assinou a frequência aí no chat, pode colocar o seu nome completo, que gera automaticamente. Quem já assinou, ok. Quem não assinou, assine enquanto nós estamos fazendo aqui nossas despedidas, nossas falas finais, tá bom? Então, agradeço imensamente. Para que fechar a câmera? Não deixa, tá tão bonito. Deixa a câmera aberta. Me sinto até mais aconchegante, assim, com vocês, tá bom? Coloca o celular depois na horizontal para a gente tirar um print bem bonito. Então, muito obrigado, doutor Herbert, muito obrigado. Fui professor do doutor Herbert de metodologia científica, uma disciplina, acho que ele nem lembra, lá na faculdade, né? E fico muito feliz, muito lisonjeado de poder estar aqui. Agora também foi tutor presencial, né? No curso de filosofia, que ele vai se formar, sim, está na fase final de TCC, né? Vai apresentar aí, quem sabe em Gilboés, Paulo Gilboés também tem filosofia. Pode concluir lá o curso, e é um profissional que eu me orgulho, né, eu tenho orgulho de ter sido professor dele, porque é uma pessoa ilibada, né, é alguém que não se tem, ouvi falar de Herbert, o mal feito dele, né, é alguém que de fato, vou rasgar cedo agora, né, que de fato é uma pessoa que de fato a gente se orgulha de ter perto da gente. Tem pessoas assim, né, que nós queremos perto, não queremos que ela se distancie de forma alguma, porque são pessoas que nos tornam melhores, né? São pessoas que nos tornam melhores, e ouvir você falar da sua profissão com amor, com tanto carinho, dá até gosto, né, gente? Vocês que estão nos escutando também, de ingressar na carreira do advogado e da advogada, né? Quem quiser agora falar, pode ficar à vontade para vocês comentarem, falarem. Depois eu passo a palavra para o professor. Meu celular está acabando a bateria, mas de já eu queria agradecer o doutor Herbert, né, pela colaboração, né, de passar esse conhecimento para a gente fica muito feliz com isso, e muito feliz também com a história de vida dele, né, e fica aqui o nosso agradecimento. Obrigado pelas palavras. Alguém mais vai falar? Não, eu só ia complementar o que o senhor falou. Tipo, isso que ele falou dá até um gás na gente que está começando a estudar agora, estamos vendendo o terceiro bloco, porque geralmente quando vem um veterano já chega em você vai sofrer, não sei o que, até mesmo um advogado. Tem uns que chega e acaba desestimulando a gente. Acontece muito. Jogando um balde de água fria, né? Né? Isso mesmo, Letícia, isso mesmo. Ótimo, ótimo. Agora eu concedo a palavra para o doutor Herbert para fazer os cumprimentos finais
e a gente já vai organizando as câmeras aí, colocando na horizontal para a gente tirar o print. Por favor, abram todo mundo as câmeras. Eu saí porque o celular acabou. Certo, professor Adalto, eu gostaria de agradecer as palavras dirigidas às minhas pessoas. Fico muito feliz de tê-lo como amigo, como uma pessoa também. Eu tenho um carinho enorme. Agradecer imensamente pelo convite. Estou disponível para falar sobre a advocacia em qualquer momento, em qualquer lugar, algo que me dá prazer. Agradecer a presença dos alunos aqui de forma virtual. Eu gosto muito de algo do contato, de algo presencial. Estou sofrendo muito, principalmente com as audiências que eu não gosto virtuais, mas nós temos que nos adaptar e acostumar. E eu fico feliz e dizer para vocês que a advocacia é algo prazeroso. Tudo quando se faz com amor, com vontade, é prazeroso. Não vou dizer que é fácil, não é fácil, não existe profissão fácil. Não existe profissão fácil, mas quando a gente tem uma dedicação, quando você tem um comprometimento, fica tudo mais fácil. É claro que tem os perrengues do dia a dia, mas isso é da vida. Nunca desanime, acho que concurso público é a melhor coisa do mundo. É bom, a advocacia também é bom, ser médico também é bom, várias coisas é bom. Não vou dizer para vocês que vocês vão ficar milionários com a advocacia. Pode ser que fique, pode ser que não fique, eu ainda não fiquei, eu quero ficar. Mas tem vários exemplos de advogados que são muito bem-sucedidos, milionários. Vai depender muito da trajetória de cada um e do momento. Tem gente que tem a estabilidade logo, tem gente que tem depois. Eu mesmo sou feliz de ter conquistado tudo que eu já conquistei como pessoa, como ser humano e bens materiais através da advocacia. Tudo que eu tenho hoje é através dela, ela que me deu, e é a ela que eu tenho que retornar e aos meus clientes com toda a contribuição, com todo o engajamento possível. Fico feliz de falar sobre a advocacia, sobre um pouco, que se nós formos conversar, isso seria muito, sobre o dia a dia, a luta, principalmente de quem está começando. Não é fácil, mas não fiquem com medo, é algo bom. Os clientes eles vão vir com naturalidade, o retorno financeiro vai vir com naturalidade, e melhor do que retorno financeiro é você receber uma mensagem de agradecimento por algo que você fez através da advocacia. Eu já tive o prazer de receber mensagens, publicações de pessoas agradecendo por algo, até por uma aposentadoria que para a gente é uma aposentadoria, mas para a pessoa é uma história de vida, é algo que ele fez a vida toda e está tendo a sua recompensa. Então, é algo prazeroso. A gente sente prazer em contribuir na vida das pessoas. E eu estou sentindo prazer em ter contribuído um pouco, mais que seja pouco, na vida de vocês aqui, contando um pouco da minha experiência, da vivência da advocacia. Fico muito agradecido pelo convite. Ótimo, excelente. Agora vamos ao print, a nossa foto oficial desse ciclo de palestras, que está sendo maravilhoso. Marionária, que maravilha, olha você, muito bem. Coloque o celular, se puder, no modo rotação, na horizontal, tá bom? A Rejane, só um segundinho que a Rejane foi colocar ali o carregador, mas eu acho que dá tempo ela... Mas enquanto vocês se ajeitam aí, a Thaís, o Matheus... Quanto tempo, Matheus? Sumido? Das nossas aulas ao vivo, tá sentindo falta. Como é que tá a garganta? Tá melhor? Tudo bem, né? Camila, Poliana deve estar no serviço, será? Será que ela está de serviço? A Poliana é PM, viu? É interestadual. Eu estou assistindo a aula. Tá, né? Não, porque geralmente você fica também, né? Mas se puder, fica com a câmera aberta para a gente tirar um print. Teve gente que saiu, né? Acho que foi a Hilda. Mas eu ainda peguei a Hilda aqui na aula. Tá bom, a Lívia não quer, tudo bem, então vamos tirar a nossa foto com o Dr. Herbert. Ah lá, a Lívia tá aí. Poliana tá ajeitando rapidinho, vai dar certo. Vamos ver. Falta só virar agora o celular, rotação, viu? A Marionária e a Poliana. Camila tá aí, muito bem. Rapaz, que maravilha. Tô emocionado, gente. Quanto tempo não vejo vocês. Só o Herbert. Ah, vou trazê-lo mais vezes, porque só o Herbert para fazer isso aqui, né? Tanta gente, 13 pessoas, olha só.
Que bom. Parece Então, hoje, até gostar. que bom que gostaram. Nós fazemos isso, o Herbert com certeza ama também a docência, né? A falar, contribuir, né? Com o aprendizado. Isso é notório na sua fala. Então, vamos lá. A Ellen está fazendo aí. Vamos lá. 1, 2, 3. Sorrindo todo mundo. Paradinhos e paradinhas. Foi. Fizemos aqui o print. De novo. O Matheus saiu embaçado. Desculpa. Acontece. Ficam parados, senão desfoca. 1, 2, 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Foi. Ótimo. Ok, vou mandar o print para o Dr. Herbert. Muito obrigado, gratidão sempre. E assim que tiver processado aqui a gravação, caso você queira, eu também posso mandar para você olhar e ter como memória aí no seu arquivo. Tá bom? Certinho, meu amigo. Pois tá, um abraço a todos. Até mais, abraço Boa a todos noite. e todas. Boa noite, gente. Boa noite.